E aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal Alexandre Paiva, num formato diferente, gravando aqui o Pod Paiva, não sei, não tem o nome definido ainda, mas manda nos comentários aí, sugere um nome aí que vocês acham bacana, porque o projeto é esse, conversar com você, que me acompanha, que me segue, e principalmente você que é filiado do IDDH, Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. Nós estamos nesse projeto inicial privilegiando quem é nosso filiado, quem faz parte do nosso projeto, quem nos ajuda. E aí nós estamos abrindo a possibilidade para a pessoa também vir aqui, bater um papo comigo, contar a sua história, expor algum problema sério que está passando na tua vida. Então fortalece, já segue aqui o canal e já se filia no IDDH. O site para afiliação é o www.iddh.com.br. Lá você vai ter uma área de membros exclusiva e onde você vai ter acesso também a um grupo de WhatsApp, que é uma comunidade onde você vai ter, inclusive, apoio psicológico, jurídico. Você vai fazer parte de um grupo de pessoas que estão propondo a mudança. Não só se lamentando, propondo a mudança. Então vem, se filia, faz parte. Nós estamos também divulgando o nosso evento em São Paulo, dia 30 do 11 em São Paulo, sábado, primeiro simpósio sobre direitos humanos masculinos. É histórico. Nunca antes na história desse país, como diz um certo fulano aí, você viu algo do tipo. Então valoriza, porque daqui 10 anos vão olhar para trás, vão ver, cara, esses malucos estavam falando isso. Naquele período, tem que ser bravo, tem que ser macho. Então faz parte, não perde. Tem palestrantes incríveis. Nós teremos lá presentes Alexandre Correia, o ex da Ana Hickman, Lucas Bolve, que é o ex da Cíntia Chagas. Nós teremos também lá a deputada Ana Campanholo, a vereadora Eduarda Campobiano. Olha, vá, só vá. Entra no site, vê ali também os demais participantes, que tem muitos, senão nós vamos ficar muito tempo aqui falando sobre isso. Mas vai lá, adquire www.iddh.com.br. E o nosso bate-papo de hoje é com o meu amigo Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Como é que você tá? Tudo bom, querido Paiva. É uma honra para mim, o Alessandro. Já temos aí, né, uma história já, conversamos já há anos sobre a problemática. Me ajudou bastante também na formação da ideia, da como é que nós vamos fazer, como é que nós não vamos fazer, a criação, podemos ir por esse caminho, por aquele. E o Alessandro é o cara que eu tenho muito orgulho, muita honra de também já ter como um filiado do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. Tudo bem, Alessandro? Fala aí para nós aí. Fala um pouquinho sobre Alessandro por Alessandro. Muito obrigado pela presença aqui, Paiva. Tá? Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu tenho 51 anos de idade. Eu trabalhei a maior parte da minha vida na Marinha. Eu sou filho da dona Iesa e do seu Idelmar. A dona Iesa era uma dona de casa. Tem um irmão mais novo, o Leonardo. Ele tem 49 anos hoje. E o meu pai, né, o seu Idelmar, que os dois ainda estão vivos, né, meu pai e minha mãe. Que legal. Meu pai era um sargento do Exército, né? Então, fui criado na década de 70, início dos anos 80. E já com 14, 15 anos de idade, eu fui resolver minha vida. Fiz uma prova bastante selecionada para a Marinha. Marinha. Isso. E já desde jovem fui assumindo responsabilidades com a minha condução da minha própria vida. Legal. Então, era como acontecia nos anos 70 e 80, né? Sim, nós temos a mesma idade praticamente, é isso aí. né? Tem que fazer o homem para se virar, o mundão tá vira, aí. O mundão tá aí, isso aí. E com isso eu fui desenvolvendo a minha vida, né, profissional. Já com 23, 24 anos de idade comecei a trabalhar. Eu trabalhei em navio, bases navais. Cortava batata lá no navio? Como é que é? Navio, eu era responsável pelo pessoal que cortava batatas. Ah, entendi. Era. Você dava a coordenada, tá cortando errado, Marujo. Eu era do pessoal da intendência, né? A gente Legal. fazia parte da alimentação, né? Bacana. Então, a questão de cortar batata é verdade, tá? É verdade, né? É verdade. Porque tem aquela música, Paralelo de Sucesso, mas né? é verdade. Marinheiro. O cara isso vivia lá, ficar no porão cortando batata. É isso aí, lá, né? mas não é só cortar batata não, também tem que cortar carne, tem que fazer alimentação. Navio é um ambiente muito diferente, porque a gente vive as 24 horas do dia, né, ligado, né? Então o navio não para nunca, né? Nós somos divididos em 3 grupos, né? E os grupos se revezam, né? E o navio tem sempre 1/3 do pessoal sempre acordado guarnecendo o navio de guerra. Então é tudo muito cansativo. Eu passei nessa função de navio durante os meus primeiros 8 anos de trabalho.
Por que isso tem a ver com essa nossa história aqui? Porque com 30 anos de idade, eu fiz uma viagem de férias e conheci a mãe do meu filho em Santa Catarina. Foi um amor de verão, vamos falar assim, né? O barco parou lá, você saltou. Né? E aí a gente se apaixonou e tudo. E ela era gaúcha e 1 ano e meio depois, 2 anos depois, ela veio para o Rio de Janeiro. E eu estava muito empolgado, mas não era o meu casamento que eu queria, né? E aí é uma pessoa maravilhosa, a mãe do meu filho, mas infelizmente por mim eu não queria dar prosseguimento àquela relação. Mas como ela é gaúcha e a Marinha tinha uma facilidade da gente fazer pedidos de remanejamento, né, de transferência, eu fiz os meus pedidos durante os 2 ou 3 anos, insisti e eu consegui ser transferido para Santa Catarina. Né? Então eu decidi me separar na época. Ela foi com o menino voltou para Porto Alegre e eu fiquei nessa função aí estamos aí em julho de 2005. Aí eu fui transferido para Santa Catarina e eu fiquei nessa função de visitar o menino a cada 15 dias, saindo de Florianópolis e indo para Porto Alegre. E era um processo muito difícil por causa da distância física, né? Mas eu nunca tive dificuldade de relacionamento, nem de convivência com esse menino, nem com a mãe. Uhum. Né? Pessoas muito corretas, muito sensatas, os pais dela, inclusive. Tinha uma formação familiar boa. Boa, isso ajuda muito. Exatamente. Então, nunca tive dificuldade. A gente nunca teve problema. Vai passar o Natal, o Ano Novo, nada disso, né? E a minha família sempre frequentou a residência, as férias juntos. Existiam diferenças de criação, mas coisa dentro da normalidade. Sim. Dentro da normalidade. Nunca tivemos discussão por causa de dinheiro, de vai ficar com A, com B, nada disso, nada disso. E em Florianópolis, eu trabalhava já uns 1 ano, né? Aí eu conheci uma moça. Essa moça, a gente começou a se relacionar e alguns meses depois ela ficou grávida. E aí essa gravidez também não foi planejada. Segundo filho. Segundo filho. E eu estava já com 32 anos de idade, 32, 33, e aí começaram uns... O marinheiro ficar parando em cada porta. Isso, exatamente. E aí começaram as minhas dificuldades de relacionamento com a mãe da menina. Eu tive uma filha. Essa filha, já desde o início, eu tive muita dificuldade de convivência com ela, né? Fixamos ali a questão de alimentos, tudo dentro da normalidade em relação a finanças, não teve nenhuma discussão. Então fluiu normal ali. Isso, primeiro ano foi dentro de uma normalidade. Primeira estava tudo ok, o relacionamento aí na segunda, no começo estava tudo ok também. Até que um momento, depois de 1 ano e pouquinho, ela começou a ter um relacionamento com o antigo namorado. E aí começaram a ver os problemas de eu tentar encontrar minha filha para passear e tudo. A mãe nunca deixava eu passear com a menina. Eu queria pegar a menina para passear um final de semana, ir para uma praça, para um passeio com a minha família. Nunca conseguia. A mãe tinha que sempre estar junto. A mãe sempre exigia estar... Ela tinha que estar presente. Presente. Não dava uma margem para você curtir a criança. Não, eu nunca... para você ter noção, até os 3 anos... Estamos falando no 2º ano de vida da menina, né? Uhum. Da minha filha. Eu nunca tinha ido com ela numa praça sozinho. A mãe nunca deixou, nunca permitiu. Palhaçada, né? A mãe nunca permitiu. E quanto o menino, não. O menino, a mãe botava as coisinhas dele numa mochila, Normal, que é o relacionamento ok. Assim, ó, sim. Que a mulher, quando ela tem entendimento de que isso é bom, até pra criança, ela faz porque é isso. A criança precisa ter um pai presente, no máximo que ela puder, né? Enfim. Em várias ocasiões, comparando uma mãe com a outra, em várias ocasiões, por exemplo, o Lucas morava em Porto Alegre. Uhum. Então eu ia de bate e volta, pegava um busão ou até carro mesmo. Ia até Porto Alegre, pegava o menino... Porto Alegre. Não, de Florianópolis. De Florianópolis, tá. Florianópolis para Porto Alegre. E aí eu pegava o menino, aí
a mãe já levava ele para a rodoviária, Tá. eu pegava no ônibus seguinte, 1 ou 2 horas depois, já pegava ele de volta, às vezes para passar um feriadão prolongado. Aí depois eu levava de volta o menino, a mãe pegava ele de volta, então a gente tinha essa coordenação. E mochilinha e... Vai com teu pai. Né? Mas até pra mulher é bom ela ter né, Não, a vida dela, sair com as amigas, enfim. Com certeza. Né? Mas eu morando na mesma cidade, em Florianópolis, com a minha filha, não tinha esse espaço, esse tempo. Né? Meus pais iam me visitar, não conseguíamos ficar, né, com a menina. Então, já no 2º ano, eu resolvi entrar com uma ação de regulamentação de visitas. Teve uma audiência e a juíza determinou, na época, isso foi o primeiro processo. Estamos em 2008, 2009. Tá. A criança nesse período tinha com 2 anos. 2 anos. E aí a juíza determinou que a partir dos 3 anos e meio de idade... Ali 1 ano e meio ainda. É isso, é. Por que esse meio? Porque a mãe exigiu que tivesse mais 6 meses. Na cabeça dela. Isso aí. E aí a gente não tinha muita... Porque sim. A gente não tem muita noção, aí entra o Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens para poder orientar a gente, a respeito desses nossos direitos que a gente desconhece, Sim. Né? Então, eu acabei acatando, não, mais meio ano, só que... Isso se dá, só explicando para a galera que está assistindo, por conta da amamentação ou não? Então, a exigência foi essa? Aí todo tipo de subterfúgio é utilizado. Então, quais são os argumentos que foram utilizados? Argumenta porque a menina era muito nova e não... Homem com mulher não pode levar no banheiro, aí... Meu Deus. Né, nos veem como abusadores. O resultado disso é um afastamento da criação de vínculo de pai com filha. Claro. Né, isso é óbvio. A convivência que transforma aquele laço, constrói o laço. Exatamente. Né? E eu não tinha muito essa noção, anos 70, a criação dos anos 80. Eu falei, não, tudo bem, com 3 anos eu vou pegar minha filha, vou poder passear, vou levá-la para uma praça. Nesse meio tempo, 2 fatos aconteceram. A mãe dela resolveu se mudar com um novo namorado que veio se tornar o marido para o Rio de Janeiro. Uhum. E a Marinha me mandou para o Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para mim, profissionalmente, estava ok, porque eu ia ter um crescimento na carreira, uma função de prestígio, eu ia para um lugar legal, ganhar um salário a mais, ganhava um dinheiro a mais. Falei assim, não, daqui a um ano e pouquinho, eu já vou... Vai estar tudo resolvido, eu vou pegar minha filha. E aí, nesse meio tempo, já início de 2010, eu comecei a viajar de avião. Fui 6 ou 7 vezes de avião para o Rio de Janeiro para encontrar com minha filha. E aí que começaram os problemas graves, porque, infelizmente, deu tempo de eu pegar minha filha para vir falar comigo, e a minha filha, numa das minhas idas para o Rio de Janeiro para visitá-la, imagine, eu saía de uma cidade que era quase fronteira com o Uruguai, pegava um ônibus, que eram 4 horas e pouco, até Porto Alegre, no aeroporto. Depois pegava um avião para o Rio de Janeiro, isso de sexta-feira. Aí no sábado de manhã eu queria pegar minha filha por várias vezes, a mãe criava todo tipo de empecilho. Você passava por todo esse calvário, né? Enfim, tempo, dinheiro, recursos, chegava lá, não. Não, exatamente. Meu Deus do céu. E não foi 1, 2 vezes, não. Isso é bizarro, cara. É bizarro. E aí aquilo foi me revoltando, e eu tomei a decisão de voltar para o Rio de Janeiro. Era para eu ter ficado pelo menos uns 4 anos lá no Sul. Falei assim, não, com 1 ano eu resolvi... Isso me causou muito problema na Marinha, porque eu estava abrindo mão de um posto bacana, né? E acabei tomando a decisão de dar mais importância a esse relacionamento com a minha filha e pedir para voltar para o Rio. Esse trâmite demorou 6 meses, que a Marinha teve um tempo de se organizar. Foi muito legal, a compreensão dos meus superiores foi muito bacana nesse sentido. Voltei para o Rio de Janeiro, fui alocado numa unidade da Marinha, não estava mais em navios nessa época, como eu sou da parte administrativa, eu fui trabalhar num depósito, e comecei a tentar ver minha filha nos moldes da decisão do primeiro processo. Não consegui, e aí eu entrei com um segundo processo, na Justiça do Rio de Janeiro, de regulamentação de visitas. Aí já vigia a lei de alienação parental. E nós conseguimos, durante 12 meses, ter 3 audiências,
teve uma avaliação psicossocial que não deu muito conclusiva, mas a juíza já tinha entendido que, a juíza nesse caso, tinha de fato compreendido o que estava acontecendo e deu reiteradas vezes... É bom salientar isso que você citou agora da juíza, isso é que ano? 2011. 2011. Por que eu digo isso? Nessa época não era vigente ainda o tal do protocolo com perspectiva de gênero. Exatamente. O CNJ criou meio que uma obrigação para juízes e juízas começarem a avaliar a coisa de uma forma mais preconceituosa contra o homem. Literalmente é isso. É porque o contexto histórico, historicamente... Então, graças a Deus, no teu caso, ainda não tinha vigente esse pensamento dentro do judiciário e os juízes queriam, de fato, fazer justiça. Então, ela percebia o que era certo e errado e tomava a decisão. Hoje, os juízes estão ficando com as mãos amarradas. Exato. Bizarro, cara. Eu tenho percebido isso muito notoriamente. Então, na época, a juíza foi muito correta, né? A encarregada lá, a promotora do Ministério Público também foi uma pessoa muito correta. 2 mulheres, tá? Então, quebrando essa estigma aí de que mulher não defende... Não, até briga, temos até a Mulher Maravilha aqui, ó. Isso, exatamente. Mas é uma mulher estereotipada. Não. Mas existe uma percepção muito errada que eu vejo, né, da maioria dos homens que nós viemos desses contextos. Sim, é importante falar isso. Magoados, né, de achar que toda mulher é errada, de que toda mulher é capaz de fazer todo tipo de coisa errada. Generalizando essa generalização é muito ruim. Então, por exemplo, no segundo processo, né, em que eu tinha uma juíza corretíssima e uma promotora também, 2 mulheres, elas perceberam claramente o que estava acontecendo de errado. A advogada da minha ex-mulher também, por incrível que pareça, foi uma pessoa muito razoável. Correta. Ela agiu de acordo com o que estava vendo ali de justiça. Sem aquela apelação feminista que tem hoje, né? Sem apelação. Apela, aquele drama. Não. E aí, a mãe, né, vendo que ia ter que levar a filha na casa do pai, porque até então ela não consegue se desvencilhar. A minha filha sofreu um processo de alienação parental tão forte, foi tão intenso, que ela começou a ver o atual marido como pai, chamava o rapaz como pai. A minha imagem foi completamente apagada. Provavelmente incentivado. Não, uma menininha de 3, 4 anos, né? Infelizmente, ela é altamente manipulável. Sim. Né? O ser humano é muito manipulável, ainda mais nessa tenra idade. E uma coisa importante salientar quando se toca nesse tema é os homens têm que ter a consciência de que aquela criança tem um pai. Ele tem que se colocar... E aí não vou conclamar aqui uma coisa de sororidade, não é isso. Mas é uma coisa de honra mesmo. Olha, o pai é vivo, o pai correto, quer ver o filho, paga a pensão. Não, eu não sou o pai, ele é o pai. Homem, desculpa, eu não sei o nome da tua filha, não sei se nem se é bom falar, mas enfim, Mariazinha, o teu pai é o Alessandro. Aqui, eu tô aqui, o tio, João, mas teu pai é o Alessandro. Se você precisar, o tio João ajuda. Mas o teu pai é o Alessandro. Essa questão de respeito entre homens. Respeito entre homens, assim, ó, honra, dignidade. Porque esse cara pode amanhã depois vir a entrar nesse mesmo papel, de ter um filho, infelizmente, com essa mulher, e essa mulher tem um histórico também de jogar o filho de um, né, pro outro. Esse cara pode vir a ser também vítima, um alienado. Então, cara, homens, preste atenção nisso. Você é casado com uma mulher que você, fora o que ela fala do homem, tá? É importante salientar, porque a mulher vai detonar o cara, vai esmigalhar a imagem dele, vai falar mal. Avalie as atitudes do cara. Porque a mulher vai lascar o pau no cara. E você, como homem, peraí, o cara tá agindo correto? Tá agindo, pô, o cara não tá sacaneando, pô, o cara não tá de malandragem. O cara é pai, quer ser pai, pô. Então, puxa, bota o freio de arrumação nessa mulher aí. Até pra você. Porque isso é indicativo de que você pode vir a se lascar também na mão dela. Presta muita atenção nisso, viu, homens? Casados com uma mulher que tem filho de outro homem, que é vivo, que quer ver, que passa por um processo de alienação parental. Durante esse segundo processo, foi uma fase extremamente difícil da minha vida, porque isso, o aspecto emocional foi muito exigido da minha parte. Imagino. Eu tive diversos... meu desempenho no trabalho caiu, né? Caiu. A cabeça fica... Meu desempenho no trabalho caiu, eu tive uma punição, deixei de cumprir minhas tarefas na Marinha.
Por conta disso, eu tive perdas salariais, baixa avaliação. Mesmo assim, meus superiores ainda tiveram bastante consideração. É pelo histórico, né? Tiveram bastante consideração comigo. Mas eu tive essas perdas materiais, perdas emocionais. Nessa época, já em 2012, eu fui diagnosticado com um tumor na tireoide, tá? Tinha 38 anos de idade, antes dos 40 anos. Não tratei, não. Eu tive que fazer uma cirurgia. Eu arranquei a maior parte da minha tireoide, então, muito possivelmente, coincidência ou não, eu somatizei, né? Claro. Tive uma somatização. É um acúmulo, fica... A gente vai vira uma bomba relógio. Exatamente. A minha filha sofria demais, então todas essas... Visita, a mãe não deixa, segura no colo, a neném começa a chorar, não entende nada, mamãe... Não, é horroroso, né? E aí eu me vi numa situação, ou eu continuo insistindo por esse caminho que não está dando certo, porque a mãe se coloca sempre contrária a tudo, e há de se salientar que isso foi apoiado pelo marido. Homens, isso foi apoiado pelo marido, né? Que se não tivesse o marido ali apoiando essa situação, não teríamos chegado a esse ponto. E a única coisa que eu queria era ter uma convivência com minha filha, como eu tinha uma convivência com o meu outro filho. Só que é natural. Que é de direito, inclusive, né? E nesse momento, passado 1 ano e 1 ano e 6 meses aí, teve uma decisão final da juíza. A juíza me deu definição de como é que seriam as visitas e tudo. De uma forma normal, a cada 15 dias apanha, vai passar na casa do pai, tudo normal. Que eu até questiono, assim, quando eu separei, só se você me der um adendo, Alessandro, é importante salientar também, para fazer as comparações. E o homem tomou a decisão acertada na hora de um possível divórcio. Eu, burramente, e inocentemente, não vou nem falar burro, mas mais inocente mesmo, naquela perspectiva de que o outro lado vai estar de boa fé. Tem a tal da guarda compartilhada. A guarda compartilhada deixa aberto. Extremamente aberto. Você não decide essa questão, olha, é cada 15 dias, tal. Você não ratifica exatamente a data, como no teu caso a juíza fez. No meu caso, até porque foi um divórcio super pacificado, não tinha guerra, nós éramos mais amigos do que casados. Foi um dos motivos, inclusive, nós viramos amigos depois de 20 anos. E quando você fala viramos amigos, sabe que não tinha guerra, não tinha briga. Minhas filhas nunca viram eu gritando com a mãe. De fato, elas não têm essa lembrança. Eu sou uma pessoa, você me conhece, eu sou firme, eu falo gesticulando. Pode ser que eu sou alto, a postura, né, enfim, física assuste, mas não posso fazer nada. É a minha estrutura física. E aí, eu cometi o erro de confiar que a mulher sempre ia permitir o acesso à criança. Eu achei maravilhoso isso. Nossa, legal. Poxa, não, fica tranquilo, se precisar, vai. E tanto era que era eu que buscava para ir no balé, futebol, na escola, reunião na escola, eu que ia. Então eu tinha acesso, eu me mudei para uma casa muito próxima, que eu queria viver aquela sensação de, aquela vida de pai, mesmo não estando casado. Eu estava quase que diariamente com as crianças. Então era bem tranquilo. Então os homens acreditam, nessa questão da guarda compartilhada e acabam se lascando. Então hoje eu até oriento as pessoas a deixarem muito, muito especificado. E não aceitarem assim, uma barganha, porque eu acho pouco. Se você tem possibilidade de passar mais tempo com o teu filho, e se você quer, principalmente se você quer, amplia isso. Você, olha, eu quero a cada semana, eu quero todo final de semana, porque a pessoa vai ficar o final de semana, Ah, não, mas aí a mãe não vai passar final de semana, não. Então o final de semana um, o final de semana outro, intercalando. Quando, para mim, o ideal seria, mas a nossa legislação não permite, inclusive, parece, eu não tenho certeza, mas acho que não tem uma lei que especifique, desde que os dois coloquem no papel, pode, mas não tem uma lei que você possa requerer. Que é o quê? Meio a meio. Que tem países onde já perceberam essa questão, essa temática da alienação parental crescente, onde o filho vira um instrumento de guerra, decidiu o seguinte, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Ah, mas 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Com isso, você mata essa questão da história da pensão. Porque é o seguinte, nos 15 dias que você tiver com a criança, você arca com os custos. Nos 15 dias que tiver com a mãe que arca. Aí as despesas essas, por exemplo, escola, balé, futebol, natação. Ó, eu pago natação, você paga o balé, você paga o futebol, eu pago o jiu-jitsu. É isso.
Aí não, mas eu quero que aumente a pensão. Aí deixa de virar uma guerra comercial e uma disputa pelo amor do filho. Então é uma coisa que o Instituto vai querer bater também nessa questão de legalmente você requerer, na hora do divórcio, 15 dias para cada um. E a mulher abrindo mão daquela pensão, ela arcando com os custos enquanto a criança estiver com ela e ele arca com os custos enquanto estiver com ele. Ponto. Cara, isso ia minimizar. Judiciário, abre o olho. Que isso ia minimizar o trabalho de vocês, ia acabar com essa inundação de processos na vara da família, porque no fundo é briga de ego, para ver quem é melhor, o pai ou a mãe, é briga financeira, comercial, para a mulher sabe que o homem tem um baita emprego, vai querer morder. Ah, temos que manter o padrão de vida da criança. Balela, quer manter o padrão de vida dela. E ela não quer apresentar os comprovantes dos gastos, por quê? Porque ela quer comprar a bolsinha dela, quer comprar... Isso, aí, mas o cara ganha 300. Estamos falando aqui dos homens que ganham mais. Os homens ganham 300, eu sempre digo o seguinte, você escolher um cara desse para fazer filho, vai reclamar? Né? Enfim, a mulher sempre quer ficar livre das escolhas dela. Então, se o cara tem um recurso, o ideal, você tem recurso, já entre num acordo na hora do divórcio, né, 15-15. E mata isso. Só que a mulher não vai querer abrir mão, né? Infelizmente. No meu caso específico, né, a mãe da minha filha sempre foi uma pessoa... ela é uma pessoa de formação... Do segundo filho, você está falando? A que aliena, né? A que alienou, né? Alienou, sim. Nós nunca tivemos nenhuma disputa financeira. Né? Nunca foi esse o caso. Aliás, pelo contrário, né? Eu acabei investindo recursos financeiros que foram desnecessários, eu vejo hoje desnecessários, né? Um desgaste emocional muito grande, né? E depois de 1 ano e meio nesse segundo processo, a gente está falando já de julho de 2012, né? A justiça determinou aquela convivência, e aí quando eu comecei a ter mais contato com a minha filha, a mãe teve um primeiro aniversário que nós passamos juntos na casa da minha mãe. Foi o primeiro aniversário que minha mãe passou junto com a neném, assim, depois desse processo todo. Quantos anos tinha a criança? Já 5 anos já. A sua mãe só viu? Não, ela tinha visto em Florianópolis aqueles 2 primeiros anos, a gente teve uma convivência. Depois passaram, né, 3. A minha mãe sofreu demais, porque ela viveu esse momento, essa disputa, ela vivenciou isso. Pode polícia, chama a polícia pra ir lá, faz BO. Aí falsa. Ainda mais a pessoa de idade, né? Pressão alta, enfim. Aí teve a primeira falsa acusação, eu tive uma falsa acusação de violência, né? Aí vai na. Tem que começar o tique, né? Isso aí. Alienação parental, falsa acusação é um checklist. E aí. Nós fizemos para você ter noção, nós conseguimos fazer um acordo no dia da reunião lá da justiça, da mulher, né? É que o meu advogado foi, a advogada dela foi também, que era a mesma advogada do processo da família, e aí fizeram um acordo. Olha, esse negócio não tem nada a ver, para com isso, tudo. Mas por quê? A mãe, no final do processo da vara de família, se mudou para Belo Horizonte. Então era a segunda mudança de estado dela. Puxa vida. Ou seja, levando a criança para lá então, e para lá. Saiu de Florianópolis, estava em Florianópolis, aí veio para o Rio. Aí passou 1 ano, eu vim para o Rio de Janeiro. 1 ano e meio de processo. Agora Alessandro vai conseguir conviver com a filha. Não, agora não. Agora eu vou me mudar de novo, vou para Belo Horizonte. Né, parece que é feito de propósito. Então, aí entra um questionamento, né? Até que ponto né, necessidade ou proposital, né? Sim. E aí eu não me dei por vencido, Paiva. Eu fiz a cirurgia, passei um tempo aí, uns 6 meses para me recuperar, porque eu estava emocionalmente desgastado, né? E aí entra um outro aspecto do IDDH, que as meninas do IDDH que fazem todo um amparo para homens como eu que estamos sofrendo, como nós que sofremos esse tipo de situação, nós encontramos no IDDH profissionais, jovens, mulheres, em especial mulheres, também tem homens, também terapeutas, tá? Então, mais uma vez, né, a todas as moças que prestam esse atendimento no IDDH, que fazem esse acolhimento de homens que sofrem, né, esse afastamento, que nós sofremos
as angústias dessas dificuldades todas de falsas acusações. Nós chegamos muito maltratados, né? Muito abatidos, né? E a gente não tem com quem conversar, cara, né? Sim. Então, eu passei por isso tudo muito sozinho, muito solitário, né? Eu me sentia injustiçado depois de 2 processos, dinheiro, tempo, desgaste do trabalho, perda salarial, perda emocional. Muitos homens pensam, inclusive, né, no extremo de... E aí né? começam a ver os extremos, né? O meu filho, o menino mais velho, adorava a irmã, porque tinha a questão das brincadeiras e tudo, Sim. sempre queria estar junto. E aí eu fui fazer aquilo que eu podia fazer, que eu ia, por incrível que pareça, a cada 15 dias para Belo Horizonte, de ônibus, viajava na sexta-feira, chegava de manhã no sábado, passava o sábado para domingo, sempre com a mãe sempre levando a menina, já estava indo para 6 anos de idade, 7 anos, e aí eu levei meu filho pelo menos algumas vezes também. Meu filho viajava de Porto Alegre para o Rio, nós pegávamos um ônibus, íamos até Belo Horizonte. Meu pai foi 2 ou 3 vezes para Belo Horizonte ver a neta. A minha mãe, magoada, cansada, deixou para lá, né? A pessoa está sofrendo tanto que ela prefere abrir mão, assim, olha, tá me fazendo mal, eu vou deixar para lá. Exatamente. E isso acontece também conosco, muitos homens também. Né? E aí, infelizmente, o que acontece? O homem, ele acaba, depois de passar vergonha, estresse, ele fala assim, olha... Risco de ser preso, ou sendo preso. Exato. E aí fala assim, ó, quer saber? Deixa pra lá. Aí você vira o que elas querem que você vire, que é o pai ausente. Porque é muito confortável para muitas mulheres se manterem naquela posição de que hoje é enaltecido, da mamãe guerreira, a mamãe solo, a mamãe leoa. Ele é só um pai que abandona, é o pai que não liga pro filho. Então, socialmente, para elas é um ganho muito grande ser a mamãe guerreira leoa. Então, quanto mais puder afastar o cara para ser bem vista socialmente como uma mulher guerreira, elas vão fazer. Infelizmente, mulheres, podem não querer concordar comigo, mas a verdade, muitas das vezes, é essa. A mulher quer a posição confortável, não é confortável, mas socialmente falando, a sociedade avalia a mulher hoje como uma guerreira, a mamãe vencedora, a mamãe solo, e que não precisa de macho pra nada, elas não precisam de macho pra nada. E aí ela prefere até afastar. E aí o homem acaba cedendo, se afasta. Eu não falei? Ele não liga pro filho, não tá nem aí. É igual naquela questão onde existe a violência doméstica. O homem não é agressivo, a mulher sabe que ele não é agressivo, ela pressiona, ofende, humilha. Chega a bater no cara pro cara reagir. O cara reagiu, ele é o macho tóxico, agressivo, violento, chama a Maria da Penha. É isso que está acontecendo. É isso que nós temos que mudar. E é isso o nosso trabalho aqui. E o IDDH, ele entra num aspecto, dentre os vários aspectos positivos do IDDH, um deles é esse acolhimento. Legal. Você citou as psicoterapeutas, e é até bom frisar, o filiado ele tem acesso a um grupo de apoio, é um atendimento em grupo, e muitos dos homens que entram, eu percebo que eles entram super machucados e assim desconfiados. E esse grupo serve até para quebrar um pouco dessa resistência que eles têm muitas vezes de procurar um tratamento. Porque eles veem que tem pessoas que estão acolhendo, inclusive mulheres, e quebra aquela ideia de que toda mulher é ruim, toda mulher é má. Então nós temos psicólogas, psicoterapeutas que fazem esse acolhimento e esse homem começa a ser atendido. É um dos benefícios que nós conseguimos, e elas são voluntárias, olha aí, são voluntárias, não estão ganhando absolutamente nada, fazem essas reuniões com os filiados, e eu sou muito grato para todas as psicoterapeutas, psicólogos, que hoje integram o nosso grupo de apoio psicossocial. Sou muito grato a todas essas pessoas. Eu corro o risco de citar uma e esquecer as demais, então eu vou preferir não citar. Exatamente. Mas, olha, são várias. Temos vários também, homens também. Tem homens também, é verdade. Mas só que é uma proposta que surgiu, que veio de mulher. Então, olha que bacana. Mulheres que têm um filho, que tem um atual, inclusive uma delas tem um problema do filho, e outra que tem a questão do marido, que passa um terrível problema. Ou seja, pessoas que vivem também o problema e sabem como ajudar. Então, se filia. É importante que você também valorize esse trabalho, some forças, porque vai mostrar para a sociedade, Alessandro, que passou o tempo de aceitar calado isso. Como você falou, muitas vezes você sofria calado, você não tinha quem recorrer. Somatizei. O seu corpo
reage, né? Doença aparece. Isso do meu lado, né? Porque eu também tenho um pai e uma mãe, que são os avós, que não tiveram a convivência, um irmãozinho que teve a convivência tolhida. Pois é. Né? Olha aí, o prejuízo para toda a família. O prejuízo emocional é inestimável. E irrecuperável. Irrecuperável. Não volta. O tempo, infelizmente, não volta. Então, o outro apelo também que eu vou fazer aqui primeiro, né? O primeiro apelo que eu fiz foi para os homens pararem com esse comportamento de achar que toda mulher age dessa forma. Sim, importante. Né? É o primeiro apelo que eu faço. Né? Isso o IDEA-DH ele coloca muito fortemente. Segundo apelo que eu vou fazer, nós temos muitos críticos também, né? Pessoas que não acreditam. No IDEA-DH isso é besteira, isso não vai mudar nada, as leis não vão mudar. Uhum. Então, o segundo apelo que eu faço, senador Magno Malta, senadora Damares Alves, eu peço que a senhora, eu já vi um vídeo que a senhora está empenhada em acabar com a Lei Maria da Penha. Isso eu ouvi da sua... Parental, perdão, a lei de alienação parental. A Lei da Penha, ela quer manter. Isso é. A senhora quer acabar com a lei de alienação parental. A senhora está empenhada com esse projeto. Então, eu gostaria que a senhora tomasse conhecimento deste instituto, recebesse em seu gabinete grupos de homens que, como eu, sofremos alienação parental, e o único recurso jurídico que nós temos hoje é a existência dessa lei que nos ampara e que protege, sim, o direito dos filhos. Agora, eu faço uma reflexão. Que homem entra na justiça com um processo que custa caro, né, tira do bolso para poder abusar sexualmente do filho? Uhum. É isso? É essa a lógica? Ou quantos homens a senhora recebeu? Quantos homens, representantes de nós homens, a senhora senadora Damares e o senhor senador Magno Malta escutaram e conversaram? Quantos homens os senhores escutaram e receberam para perceber e tomar conhecimento sobre um outro lado, sobre um outro aspecto, que é o aspecto do homem que está sendo prejudicado por alienação parental? Essa é uma reflexão que eu quero trazer aqui. É importante salientar, Alessandro, para quem não sabe do que se trata, o senador Magno Malta propôs um projeto de lei para acabar definitivamente com a única lei que os homens entendem como a única esperança que eles têm de manter o contato, a convivência com os filhos. E eu aqui vou ser condescendente, não, mas enfim, eu vou até ser compreensivo, porque a senadora que você citou teve um problema na infância dela, de abuso, e talvez isso tenha criado na cabeça da senhora, senadora Damares Alves, um preconceito contra os homens. Que todo homem é como aquele que fez mal à senhora lá atrás. Porque é isso que as feministas falam. Inclusive tem gente já chamando a senadora Damares Alves de feminista de direita. Então, senadora, pedimos para a senhora rever, fazer uma análise, para verificar se a senhora não ficou com esses traumas guardados dentro da senhora, dentro da sua alma, e está agora jogando, refletindo para todo homem que a senhora talvez entenda que seja aquele que ainda está na sua mente, que fez mal para a senhora. Porque não somos, é como falou o Alessandro, nós só queremos ser pais, estar presentes na vida dos nossos filhos. E é inegável, senadora Damares e senador Magno Malta, que esse problema existe. Com o aumento dos divórcios, a cada dia tem ficado mais claro isso. Então, para que fique mais claro, é um PL, deixa eu ver aqui, o projeto de lei 2212 de 2022. Enfim, foi apresentado no substitutivo. E olha só, acabei de ler aqui uma reportagem de ontem, na Câmara dos Deputados. Eu procurei ali sobre o projeto de lei, aí veio a notícia de ontem na Câmara dizendo o seguinte: avança na Câmara projeto que revoga integralmente a Lei de Alienação Parental, dia 22/11 de 2024. Pastor Eurico recomendou a aprovação da proposta. Um homem, pastor, que não entendeu ainda muito bem o que está acontecendo na sociedade, recomenda que isso avance. É senador ou deputado? Não, é deputado, está na Câmara, está numa comissão na Câmara. Tá? Porque parece que lá no Senado isso tem que passar pela Câmara para depois ir para o Senado, sai do Senado como propositor, roda a Câmara e depois volta para o Senado. Passou pela Comissão de Assistência Social e da Infância e Adolescente. Voou, passou, aprovou.
E aí recebeu um substitutivo aprovado pelo pastor Eurico, das deputadas Fernanda Melchiona, do PSOL, e Sâmia Bonfim, do PSOL. Imagina o que veio nesse substitutivo. Deve ser coisa pior. Então, senadora Damares Alves, a senhora está recebendo apoio de Sâmia Bonfim e companhia do PSOL. Então, reveja as posições da senhora, porque a senhora está abraçando a proposta feminista do que é o homem na sociedade. E está contribuindo para pais que, assim como eu e o Alessandro, teve e eu tenho ainda até hoje problemas com isso, e vou ter ainda por muito tempo, infelizmente. A gente leva para a vida toda. A vida toda. Isso aqui são 5 anos, Alessandro, que eu estou afastado da minha filha. Eu fiquei 5 anos também sem ver minha filha. E eu pedi, até não posso ficar falando muito do meu processo, eu e minha advogada, Mara Damasceno, pedimos a investigação. Olha, já estava na 3ª e na 4ª medida protetiva consecutiva para me manter afastado. Eu falei, não, nós queremos a investigação. Olha, veja que é mentira, assim, é fantasia. Negaram. Não só não propõem a investigação para ver se aquela violência contra a mulher é verdadeira, como se o homem pede uma investigação para averiguar se aquilo é verdadeiro ou não, negam. Promotoria nega. Parem para pensar nisso. Por que um homem pediria investigação? Para ser investigado. Né? Por que um homem pediria para ele ser investigado? Raciocinem. Antes de falar que alguma coisa tem, eu faço questão. Mas foi negado, até isso me foi negado. Senador Magno Malta e senadora Damares Alves. Bem lembrado, trouxe eles à tona aqui, Alessandro, muito obrigado. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Com a família que vocês dizem defender. São cristãos que vocês dizem defender. Lembre-se, o feminismo sempre disse, nós vamos acabar com o patriarcado. O que é patriarcado? Vem de pai, família. E tanto o senador Magno Malta quanto o senador Damares Alves estão fazendo o jogo das feministas. Estão trabalhando para avançar o projeto feminista no Brasil. E, por fim, o último apelo que eu faço é para os jovens. A partir dos 13, 14 anos de idade, a criança que se torna jovem, e os adultos, inclusive, eu tive nesse trajeto dos últimos 15 anos, né, que esse negócio já tem 17 anos, né? Essa minha trajetória vida, né, cara? começou em 2007, né? Então, em 2024, a minha filha completou 17 anos. Eu não tive aniversários com ela, não tive oportunidade de pegá-la na saída da escola, não tive férias, né? Não tive festa, não tive nada disso. Eu uso uma metáfora para as pessoas entenderem melhor, que é o seguinte: são momentos, são fotos, são registros que não foram feitos. Isso foi roubado. Foi roubado. Foi tirado assim, foi ó. Tirado. Imagina, porque você não queria ter uma foto no aniversário da tua filha, no teu colo. Ela no balé na escola. Avô querendo levar para umas férias. São momentos que nunca aconteceram para ser registrados. Exatamente. Né? Você só queria isso. Exatamente. E eu percebo que eles criticam. Não, isso aí, sabe o que é? Olha só o nível. É só o papai de Instagram, só quer tirar fotinho. Não, nós queremos estar vivendo. Vivendo. A foto é consequência de um momento que você passa com o teu filho. Que nós estamos sendo impedidos. Eu, enfim, gravei um vídeo até emocionado quando a minha filha fez 18 anos. As nossas filhas têm 1 ano só de diferença. A minha nasceu em 2006, a sua nasceu em 2007. E eu fui desesperado atrás dela no dia que ela fez 18 anos, porque eu queria dar um abraço na minha filha no dia que ela fazia 18 anos. E aí, totalmente tomada pela alienação parental concretizada na cabeça dela, ela se negou a se encontrar comigo. E eu queria, cara. Eu não vou nem falar, senão isso me emociona, mas deixa eu lá. Enfim. O último apelo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, eu vim aqui em especial para isso também, além de, né, tentar chamar a atenção dos senadores para esse aspecto, esse pastor Eurico... Pastor Eurico, né, é o presidente da Comissão de Assistência Social. Pastor Eurico, o senhor ouviu o Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens para tomar essa decisão? O senhor conversou com algum pai alienado? Quantos pais alienados o senhor recebeu no seu gabinete para tomar uma decisão dessas? O senhor já ouviu os relatos de pais alienados, o tipo de sofrimento que nós sofremos? Um próximo apelo que eu faço é aos jovens, rapazes e moças. É fato que vocês não querem falar com seus pais? Se recusam, eu não quero falar com meu pai, não. Meu pai
Eu tenho eu sou dos anos 70, eu nasci em 1973. E eu tenho consciência, como eu saí de casa com 14 para 15 anos de idade, eu precisei desenvolver, já na tenra idade, amadurecimento para saber o que é certo e o que é errado, Paiva. E todo jovem sabe o que é certo e o que é errado. Nós nascemos com essa natureza. Configuração. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Se você, jovem, por alguma razão, não quer falar com seu pai, você está há quanto tempo sem falar com seu pai? Né? Está 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Há quantos anos você está sem falar com seu pai? E aí seu pai vai procurar você e você se recusa a falar com seu pai? Marco Heredia, são filhas que ele tem? São 3 filhas. São 3 filhas, né? É fato que as senhoras conversaram com o pai de vocês para saber o outro lado da história? São senhoras com nossa idade agora, mais ou menos. As senhoras ou simplesmente têm na mente aquilo que receberam desde jovens e se abraçam a esse conforto daquilo que é inconveniente conhecer. E você, jovem filho de 16, 15, 16, 18, 20, 30, você já conversou com seu pai para ouvir o outro lado da história? O IDDH está hoje aglutinando dezenas, centenas e logo seremos milhares, Paiva. Com certeza. De homens que estamos, e eu falo sempre no plural, que estamos revoltados, mas estamos nos movendo. Eu não concordo em 100% das premissas do IDDH. Eu acho que a gente poderia até ampliar mais, né? Eu não concordo com 100%. Eu acho que a gente poderia ter mais ações, por exemplo, e com o tempo isso virá, sociais, mais ações de marketing, né? Então, nós estamos hoje muito focados em acolhimento dos homens que estão machucados e ações no campo da política, né, jurídicos. Mas eu tenho certeza que nós nos organizaremos e nós vamos ampliar o escopo. Então, jovem, converse com seu pai. Escute o que o seu pai tem a lhe dizer. Converse e escute o outro lado da história. Porque por trás de toda manipulação que você não se dá conta, jovem, que aconteceu, tem o sofrimento de um pai, de um avô, de uma avó, de um irmão, que a última vez que viu a irmã tinha 8 anos de idade, e agora já tem 18 praticamente, certo? E, infelizmente, nós somos obrigados hoje a sofrer calados, né? Porque se nós nos levantamos e começamos a falar, podemos sofrer todo tipo de represália, existe todo um aparato judicial que hoje, infelizmente, vem se voltando contra nós homens, certo? Então, ao jovem, tenha a iniciativa e a coragem de escutar e conversar com o seu pai. Porque se esse homem não teve a sua convivência, tem um outro lado da história. E toda pessoa, todo ser humano, homem ou mulher, carrega dentro de si aquilo que é certo, aquilo que é errado. E se não se dá ao direito de escutar um pai, é porque isso lhe é conveniente. Isso, em algum momento de sua existência, neste plano ou num próximo, será cobrado. Escute seu pai, converse e dê a oportunidade de resgatar ou de reiniciar essa história. Porque o passado a gente não consegue refazer, né, pai? Sim. Mas a gente pode fazer um futuro diferente. Com certeza. A gente pode fazer uma história diferente a partir desse momento de resgate. Tenha iniciativa, converse com seu pai. Você não ganha nada sendo grosseiro ou grosseira, sendo mal educada. Você não ganha nada com isso. Nada, 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 nada. Pelo contrário, né? Nós somos um país cristão. Sim. O cristianismo ele jamais vai pregar que um filho fique contra um pai. Honre o seu pai e sua mãe. Se é para honrar pai e mãe, o que isso quer dizer? Eu não quero conversar com meu pai? Meu pai é o fulano que tá aqui com a minha mãe todo dia? Paga pensão aí, porque se não pagar vai pra cadeia. Então,
E aí existem vários aspectos do IDDH que a gente vai avançar, Sim. todas as pautas. O instituto é muito bem montado. Então, agora eu vou retomar a minha história, né? Segundo processo, teve a definição, a mãe da minha filha foi para Belo Horizonte, comecei a fazer essas viagens, muito desgastante, cansativo demais. As viagens eram desgastantes demais. Sim. E desgastante também. Financeiramente, né? É um gasto e um desgaste. Então, e aí eu já estava nesse momento com bastantes gastos, né? Sem a convivência efetiva dos meus pais, com a neta, com o meu filho. Então, sabe o que me passou pela cabeça agora? Você falou que teve aquela questão envolvendo a mulher levar a criança, parece que está tirando a criança para longe do pai, né? Podemos aí fazer algumas propostas no seguinte sentido: quando a mulher não apresentar uma justificativa plausível, ela vai ter que garantir a passagem para manter o pai próximo do filho. Aí vamos pensar duas vezes, viu? O que eu acho, tá? A gente pode fazer todo tipo de lei que for. O juiz, hoje o sistema judiciário, infelizmente, ele está pautado naquilo que a cabeça de juiz determina. É muito relativo. É muito relativo. E com esta determinação do STJ, né, de dar preferência, né, sob a perspectiva... O CNJ lançou a tal cartilha com perspectiva de gênero. O CNJ, então essa perspectiva de gênero, né, isso aí é justamente a cartada, né? Para que avançar em justiça. Né, para dar todo tipo de amparo a completo. Né? Eles alegam assim: temos que tratar os iguais, os desiguais. De forma, então, a baboseira aqui, nós vamos criar injustiça, tá bom? Aguentem calados aí. Não vamos. Então, e infelizmente, por mais que a gente crie leis, essas leis podem ser ludibriadas, né, de uma forma... Uma questão social também, uma mudança de pensamento. Exatamente. Né? Então, mas o primeiro passo é o IDDH, eu tenho certeza disso. Isso é só o início, né? Estamos começando. E aí, a minha filha, depois, em 2014, quanto tempo a gente ainda tem? Estamos já quase partindo para o sinal, mas pode mandar aí, mandar. E aí, a mãe se mudou para São José dos Campos, depois de um tempo. Se mudou de novo? Se mudou, pela terceira vez. E aí, a alienação parental ficou mais intensa. Agravou ainda mais. Aí eu resolvi entrar com o terceiro processo. Isso já em 2018. Então, em 2018, 2019, eu participei de sessões de terapia para tentar não ter esse terceiro processo. Não vingou. Né? A terapeuta difícil não vinga, viu? Não vinga, porque a mãe, né, continua com aquele... Isso é mais uma prova assim, de que o Estado quer se meter em algo que ele não consegue resolver, problema que o Estado não consegue resolver. Ponto. Isso é a família, tem que se entender entre a família, pelo amor de Deus. E aí eu gastei mais dinheiro, porque eu estava no Rio de Janeiro, precisei contratar advogado em São Paulo, mudei advogado nesse meio tempo, mais dinheiro. Pois é. Imagina a quantidade de dinheiro que foi. E nisso você até entende aqueles pais que deixam pra lá, porque às vezes o cara não é nem que ele quer deixar, ele não tem nem recurso financeiro pra fazer essa luta. Tava lá em São Paulo, tô no Rio, né? Então, passados os 5 anos, hoje eu troco mensagem de WhatsApp com a minha filha, teve uma sentença negativa, o juiz do processo disse que eu... já tinha passado muito tempo, né, de afastamento, que não era para eu ver minha filha. E aí o meu advogado... uma luta e você é isso aí, ainda. Isso aí. Meu advogado entrou com recurso, aí o desembargador revogou a decisão do juiz. O desembargador revogou a decisão do juiz, e aí a minha filha já estava com 16 anos de idade. Perdeu. Exato, né? O processo de alienação parental já estou implantado. Isso. E aí hoje... Quando eu comecei, no segundo mês que eu comecei a ver minha filha, que eu ia a São José dos Campos, a mãe se mudou pela 4ª vez. E foi para o interior de Santa Catarina. Olha, quem sabe, talvez um dia tua filha veja esse podcast, entenda o que está acontecendo na vida dela e, assim, e valorize todo o esforço que você, né, tem feito por ela. Eu quero te agradecer, Alessandro, pela tua presença aqui, pela tua presença no Instituto conosco também, no IDDH. São histórias como a tua que nos motivam que o pai luta, o pai, assim, eu sei que é desgastante. Inclusive, eu recebi uma mensagem ontem de um pai, assim, em situação, assim, deplorável. E ele falou, eu vou abrir mão. Calma. Eu tô conversando com ele, assim, eu tô, né, trabalhando na cabeça dele, porque ele tá nesse ponto. E é um cara super humilde, que não tem condição de ter nenhum advogado. Enfim, aí se o cara pagar o advogado, ele não paga a pensão. E se não pagar a pensão, vai pra cadeia. O que o cara desse vai fazer? Então, essa luta ainda tá só no início. Como você falou, o IDDH
ele tem as propostas que são possíveis. Eu sempre digo, nós não temos financiamento de ninguém, somos um grupo de pessoas dispostas a fazer alguma coisa. E ao longo do tempo pretendemos ampliar o escopo dessa nossa atuação e sim, é só o começo. Por isso que é importante você que está nos assistindo agora se filiar ao IDDH, www.iddh.com.br. É fundamental essa união, vai mostrar para o poder público, senadores, senadoras, de que nós estamos nos organizando na sociedade. Porque até então os homens estão cada um no seu canto. Agora nós vamos começar a nos organizar. E, quer dizer, já começamos, né? Alessandro, muito obrigado. Obrigado a você, Paiva. Pela presença aqui conosco, esse bate-papo bem bacana. E você que nos assiste, quer também participar? Vou deixar para você uma sugestão. Se filie ao IDDH, que esse é um projeto que eu dou prioridade para quem está afiliado, para quem contribui com o projeto. E você consegue aqui relatar. Muitas pessoas me pedem, pai, você tem que fazer um podcast. Eles acham que fazer podcast é só sentar, é uma estrutura gigantesca, é custo, é dispendioso, né, tempo que você dedica para o projeto. Mas eu estou dando esse start, eu quero contar com você. Então, já se filia ao IDDH, se você também quiser futuramente agendar aí também um podcast. Eu não posso garantir que vão fazer com todos, mas eu tento. Inclusive, estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente começa aí, conforme for, projetos pelo país todo, né, para ir na tua cidade aí, no teu estado, se tiver mais pessoas filiadas, criem núcleos do IDDH. Nos lugares onde tiver um núcleo mais forte, com certeza vai ser um local que nós vamos estar presentes também para bater esse papo. Beleza? Pessoal, curte, comenta, compartilha o vídeo e se filia ao IDDH. Tamo junto.